Bem, então nós vamos falar aqui, não é, sobre dois assuntos, dois filósofos importantes. O primeiro atende por nome de Sócrates e o segundo por nome de Platão. Platão e Sócrates, Sócrates e Platão são dois filósofos aí do período clássico da filosofia. Filosofia pode ser dividida pelo menos em 4 períodos maiores, né? Existem subperíodos, mas 4 períodos maiores já resolve aí o problema da divisão da filosofia, né? Filosofia clássica, filosofia medieval, filosofia moderna e filosofia contemporânea, são os 4 períodos aí. Bem, primeiro aqui nós temos Sócrates, filósofo importante que nasce aí por volta do ano 470 a.C. e vive até 399 a.C. Sócrates, ele era filho de escultor chamado Sofronisco e a sua mãe, Fenareta, era uma parteira. Por que a profissão da mãe é importante? Porque a profissão da mãe vai influenciar diretamente o pensamento de Sócrates, tá? Vai ser conhecido como maiêutica. A história diz que ele não era um cara muito bonito, tá? Mas o pensamento dele vai ficar marcado aí ao longo da história. Bem, o que precisamos saber é que Sócrates nunca deixou nada escrito. Não temos nada a respeito de Sócrates, né? Ele não registrou nada. Um exemplo disso seria Jesus, por exemplo, né? Nunca deixou nada escrito, mas seus discípulos relataram a respeito dele, inclusive falas dele. Assim como Sócrates também nunca deixou nada escrito, o que temos são os relatos de discípulos ou de pessoas que foram próximas a ele. Por exemplo, nós temos o relato de Aristófanes sobre Sócrates, Xenofonte, Platão e Aristóteles. Tá? Dos 4 aqui, o mais importante, segundo os estudiosos, é o de Platão, porque Platão é o que mais vai falar a respeito de Sócrates, visto que Sócrates vai influenciar muito Platão. Né? Para entender o pensamento de Sócrates, de Platão, né, a gente tem que observar o de Sócrates, porque ele vai ser um discípulo muito íntimo, muito próximo. Tanto é que, na morte de Sócrates, ou no período em que ele esteve preso, condenado à morte, Platão estava com ele, Platão conversou com ele. Inclusive nesse período surge um dos livros importantes, né, que é um livro chamado Fédon, onde Sócrates vai falar da alma. Tá? Então Platão ele andou muito próximo com Sócrates. Inclusive uma das coisas que marcou muito Platão foi exatamente a morte de seu mestre. Bem, nós temos aqui que Sócrates rejeita duas coisas. Primeiro, Sócrates rejeita as especulações da física. Vocês lembram dos pré-socráticos? Os pré-socráticos era aquele grupo de filósofos que surge antes de Sócrates. Lembra? Tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes, Pitágoras, Demócrito, Heráclito, Parmênides, que surgem antes de Sócrates, que vão tentar explicar a origem do universo. De maneira mais clara, vão tentar explicar a física, né? A natureza. E para isso eles vão em busca do que eles chamam de elemento primordial. Porém, Sócrates vai rejeitar essa especulação levantada por eles. E também Sócrates vai se colocar, não é, contra os sofistas, que era um grupo que acreditava que a verdade ela não poderia ser alcançada, né? O homem é a medida de todas as coisas e, portanto, o que há é a capacidade de argumento, capacidade de diálogo, de argumento, né? Então era possível pegar um tema e discursar sobre esse tema, segundo os sofistas, defendendo e negando o tema, né? Dependendo da sua capacidade de oratória e de retórica, você podia defender ou negar, né? Então não havia verdade. Eles cobravam para ensinar, e Sócrates questionava isso, porque Sócrates transmite a ideia de que o ensino não poderia ser cobrado. Então ele vai se colocar na contramão dos sofistas. 3 perguntas aqui norteiam a filosofia de Sócrates. Qual é a finalidade da vida humana? Quais são os fins realmente valiosos para o homem? E o que é a natureza humana? Bem, o método de Sócrates consiste na dialética. O que é a dialética? É a arte do diálogo. Dialética nada mais é do que conversa, do que dialogar. E o que temos aqui é que através do diálogo ou da dialética, Sócrates quer levantar um debate racional sobre qualquer tema. E nesse tema, os interlocutores vão assumir uma posição de igualdade
e com muito esforço e honestidade vão procurar construir conjuntamente um conhecimento preciso acerca do tema em discussão. Então, para ele o conhecimento se dava no diálogo, para ele o conhecimento se dava na conversa, tá? Mas não é uma conversa de prosear qualquer coisa, é uma conversa onde há um objetivo, e o objetivo é se chegar a um conceito, ou descobrir um conceito, ou conseguir, não é, de fato conhecer sobre aquele assunto. Bem, o método socrático então é dividido em 4 pilares aqui, 4 pontos. No primeiro está a exortação, em que Sócrates exortava o ouvinte para mostrar que a tese levantada por ele não era uma tese muito adequada, então ele questionava a tese do ouvinte, porque em geral nós não nos perguntamos, nós fazemos afirmações, né? Se eu perguntar, você ama alguém? É possível que você diga, eu amo meu pai, minha mãe, não é? Meu cachorro, meu namorado, minha namorada. Se eu perguntar, você vai dizer aí na hora que você estiver assistindo esse vídeo, são tantas horas, não é? Você é amigo de alguém? Você vai dizer, eu tenho um amigo A, B, C, eu tenho 5.000 no Facebook, ok. Mas e se nós mudássemos a pergunta e se eu perguntasse para você o que é o amor? O que é o tempo? O que é a amizade? É possível você dizer que ama se você não consegue definir aquilo que você sente? Então, é aí que Sócrates entra. E aí, por isso que ele vai ser condenado de persuadir a juventude da época, porque ele vai começar a fazer esse tipo de pergunta, né? Ele vai começar a questionar as pessoas, principalmente os jovens, a respeito disso. O que é o amor? O que é isso que você está afirmando? Então, ele questionava. O segundo ponto é a indagação, que está dentro da exortação, não é? Que é levantar um conjunto sistemático de perguntas. Então Sócrates fazia mais perguntas do que dava respostas, mas era nas perguntas que ele fazia que poderia se extrair a resposta, né? Alguém já disse, né, não são as respostas que movem o mundo, mas são as perguntas, né? Então ele indagava a fim de mostrar a inconsistência do pensamento do seu interlocutor. E em terceiro lugar, nós temos a ironia. Não é uma ironia no sentido de ser sarcástico, debochado, mas é a ironia no sentido de mostrar a inconsistência da tese apresentada pelo interlocutor. E aí, dentro de uma etapa final, nós temos a maêutica, que é a etapa do diálogo, em que Sócrates lança uma procura racional de um saber verdadeiro. Maêutica significa parto das ideias. Lembra da mãe de Sócrates, que era parteira? Então, ele se coloca na posição de ser esse que auxilia o pensamento a vir, né? E daí a famosa frase de Sócrates, sei que nada sei. Por quê? Porque só é possível você saber alguma coisa quando primeiro você sabe que não sabe, né? Quando você sabe que não sabe, você se coloca na posição de buscar saber. Isso é o reconhecimento da própria incapacidade, da própria ignorância, né? É a dúvida por algo que te leva a conhecer esse algo, né? É o fato de não saber que te leva a buscar saber. Então, Sócrates entende que é na próprio reconhecimento das incapacidades que eu me coloco na posição de buscar conhecer alguma coisa. Ok? Bem, então para Sócrates, filosofar é aprender a morrer. Por quê? Porque para ele, filosofar implica em se desprender dos apetites corporais, né? Ele vai trabalhar a ideia de que você tem que se desprender, né, dos apetites corporais, porque isso não transmite conhecimento, não traz conhecimento, e portanto, aí que se dá o conhecimento. E aí nesse livro Fédon, Sócrates vai dizer que não tem medo da morte, porque se ele buscou filosofar ao longo de toda a sua vida, então ele não pode temer a morte nesse momento, porque é um momento de fato em que ele vai conseguir conhecer, né? Então ele diz a Platão assim, Platão, não tenho medo da morte, porque como fui filósofo a vida toda, eu me preparei a vida toda para a minha morte, eu não posso temê-la agora, né? Então, bem, então surge, né, Platão, que é um discípulo importante de Sócrates. Engraçado que Platão supera Sócrates, né? Um discípulo que não fica na sombra, mas é alguém que supera. Platão aí data de 427 a 347. O pensamento de Platão vai ser norteado a partir de duas perguntas. Primeira pergunta, o que é a realidade? Será que aquilo que vemos, aquilo que captamos pelos nossos sentidos, de fato é verdadeiro ou apenas uma aparência? E em segundo lugar, existe o ser ou existe os seres? Bem, ainda dentro disso, né, Platão vai desenvolver sobre perguntas que é, em que consiste o conhecimento?
Como que conhecemos? Como que nós conseguimos captar a realidade? Né? O que é a natureza humana? Quais são as relações entre a essência daquilo que observamos e as mudanças que nela observamos? Bem, eu preciso entender que Platão vai tentar dar resposta a dois problemas. Um levantado por Heráclito e o outro levantado por Parmênides. Vocês lembram, né? Se não lembram, voltam lá em Parmênides e Heráclito. Mas, de maneira resumida, para Heráclito, tudo que vemos é uma mudança, não é? E o mundo constitui-se na mudança. Lembra da frase de Heráclito? Você não pode entrar no mesmo rio duas vezes. Ou você mudou, ou as águas do rio mudaram. Não são as mesmas águas e você também não é o mesmo. Então, o mundo é a harmonia dos contrários, é a harmonia da mudança. Eu só sei o que é a noite porque tem dia, só sei o que é guerra porque há a paz, só sei o que é o alto porque tem o baixo, eu só sei o que é a luz porque há a escuridão. Então, a mudança que constitui o mundo. Porém, Parmênides, diferente de Heráclito, vai dizer que o ser não pode mudar. E aí a famosa frase do Parmênides é: o ser é e o não ser não é. Isto é, a essência das coisas não muda. Toda mudança para Parmênides é ilusória, é aparente. A essência não pode mudar. E aí nós temos um problema. O ser muda, como diz Heráclito, ou o ser não muda, como diz Parmênides. E aí Platão vai tentar dar resposta para isso. Platão vai escrever em forma de diálogo. Talvez alguns não gostem de ler livros antigos porque é comum essa escrita por forma de diálogo, né? Diálogo, então você tem uma pessoa falando, outro rebatendo, outro falando, outro rebatendo, mas ele também vai entender que o conhecimento se dá no diálogo, assim como o seu mestre Sócrates. Bem, nós temos então o nascimento da teoria das ideias, famosa teoria das ideias, também alguns chamam de doutrina das ideias. Primeira coisa, ideia em Platão não é ideia no sentido de pensamento. Ideia em Platão é forma. Então a teoria das formas seria essa a ideia, tá? Como Platão concebe essa teoria? Isso vai permear a filosofia platônica e vai ser conhecido como dualismo platônico, porque Platão vai conceber a ideia de que existe dois mundos, tá? Como está aqui no quadro. O mundo de cima, ou o mundo metafísico, o mundo das ideias, tá? E o mundo aqui, nessa linha de baixo, o mundo físico, o mundo sensível. Então, no mundo das ideias, nós temos que tudo é fixo, tudo é perfeito, o mundo é insensível. E o mundo da sensível, tudo é mutável, tudo é imperfeito. Então, para Platão, há dois mundos. O mundo perfeito, o mundo das formas perfeitas e o mundo sensível. O mundo sensível é esse tangível, palpável que nós estamos aqui, ok? Esse mundo é o mundo dos sentidos. E para Platão, nesse mundo as coisas mudam. Porém, Platão acreditava que existe um outro mundo, que ele chama de mundo das formas, onde tudo é eterno, fixo, imóvel e insensível. E aí ele tenta responder aqui, perceba, Platão responde Parmênides e Heráclito. No mundo sensível, as coisas mudam. No mundo das ideias, as coisas não mudam. Então perceba que para Platão, o mundo sensível não pode transmitir conhecimento. Por que não pode? Porque para Platão os sentidos vão nos enganar. Existe um conhecimento e esse conhecimento se encontra nesse mundo racional. Bem, a partir de então surge a famosa alegoria da caverna de Platão, que é onde Platão consegue explicar o mundo das ideias desenvolvido por ele. Aqui eu mostro para vocês a alegoria da caverna, né? De maneira muito simples. A alegoria da caverna seria prisioneiros, pessoas estão prisioneiras dentro da caverna, de modo que elas só podem olhar para o fundo da caverna, né? Existe uma espécie de parede, né, que separa elas. Atrás dessa parede há pessoas passando com imagens, com objetos na mão. E há uma fogueira que vai refletir a sombra dos objetos no fundo da caverna. Os prisioneiros concluem que o mundo é formado de sombras. Por quê? Eles só veem sombras. E como eles só veem sombras, eles concluem que o mundo é formado de sombras. E aí até que então um prisioneiro, ele consegue sair da caverna e ele consegue ver o mundo. Esse que sai da caverna para Platão é o filósofo,
que não fica preso às sombras do mundo sensível, mas consegue chegar de fato ao mundo das ideias. Por quê? Porque esses que estão vendo as sombras acreditam que isso daqui constitui o mundo, constitui o conhecimento. Só que eles estão iludidos pelas sombras. Somente quando você se desprende dessas sombras é que você de fato pode conhecer, não é? Ou conseguir conhecer de fato, não é? Isso se encontra na razão, ok? Bem, então dentro da teoria das cavernas, para Platão existe uma forma e o que temos depois são aquilo que vem da forma. Por exemplo, para Platão existe uma forma de cavalo no mundo das ideias. E os cavalos que há aqui no mundo sensível são cavalos que vêm de uma mesma forma, que é a forma de cavalo, a característica de cavalo, né? A sua cavalicidade, né? Então você tem a forma de cavalo perfeito e aqui nós temos raças de cavalos diferentes, né? Forma de cachorro perfeito e aqui nós temos raças de cachorros diferentes. Isso seria para Platão, né? Dentro do mundo sensível. Bem, e aí inegável que para Platão conhecer é o que? Recordar. Porque para Platão a alma é pré-existente, a alma não morre. Se a alma é pré-existente e a alma não morre, e imortal, portanto, isso significa que a alma tem que vir de onde? Do mundo das ideias, onde tudo é perfeito, onde é imóvel, onde é eterno. Então para Platão, antes da alma assumir o corpo, a alma ela conhece tudo que ela pode conhecer. Quando ela está no corpo, o papel é recordar aquilo que ela já sabe. Então, para Platão, conhecimento é recordar. Isso é chamado de doutrina da reminiscência, tá? A tese baseada na suposição de que a alma, antes da encarnação, contempla as ideias. E isso vai se dar por meio do diálogo. Então, para Platão, o diálogo fará a alma recordar aquilo que ela já sabe. E para que possamos finalizar, Platão vai desenvolver num livro chamado A República, na verdade não é um livro só, são 10 livros, vale a pena ler, onde Platão trabalha o conceito de Estado. E para Platão, o Estado surge na necessidade que o indivíduo tem do outro, porque para Platão o homem não pode se bastar em si mesmo, né? Eu acho que o que nós estamos vivendo atualmente, né, da pandemia do coronavírus, prova isso, né? É necessário que há uma interdependência de um com o outro, né? Então eu não tenho como fazer tudo, né? Eu sei de uma área, mas tem colegas e amigos que sabem de outra área, né? Então, por exemplo, o agricultor é aquele que planta e colhe, mas para que a comida chegue na mesa do médico, por exemplo, precisa do caminhoneiro. E o caminhoneiro leva para o supermercado, e alguém que coloca o produto na prateleira, e aí o médico vai lá e compra e come, e esse mesmo médico é aquele que vai cuidar do agricultor quando o agricultor ficar doente. Então, para Platão, o Estado surge nessa relação de interdependência que o indivíduo tem do outro. E aí então Platão divide o Estado em 3 classes, ou dentro do Estado existem 3 classes. Os trabalhadores eram aqueles que cuidavam da subsistência, porque para Platão, quanto mais sábio você era, você melhor estava colocado dentro do Estado, tá? Seriam os menos dotados intelectualmente. Os guerreiros, aqueles que defendem, aqueles que têm aptidão para ginástica, e os magistrados, os que governam. Agora, um detalhe aqui, para Platão, quem deve governar a cidade são os magistrados. Que magistrados são esses? O filósofo rei. Para Platão, quem deve governar é aquele que tem capacidade para o governo. Então perceba que Platão vai se opor ao conceito de democracia, principalmente da sua época. Quem deve governar é aquele que tem capacidade. Por que o filósofo deve governar? Porque ele não governa segundo leis estabelecidas, mas governa segundo a sua própria capacidade. Ok? Bem, foi uma grande alegria estar com vocês, não é? E até uma próxima. Um grande abraço.